Paz e graça, Igreja do Senhor, graças a Deus. Nós vamos estar iniciando mais um vídeo para a glória do Senhor nosso Deus. E o nome de Deus será glorificado uma vez mais nessa terra. Meus irmãos, eu não estava gravando, estava dodói, mas Deus abençoe os nossos companheiros que estiveram gravando os vídeos para que não fique para trás as nossas aulas. Nós estamos estudando acerca do livro de Jó, um espetáculo, um show enriquecedor de conhecimento, tantas coisas, tantas dádivas que nós temos a aprender com esse personagem que existiu há tanto tempo, mas a palavra de Deus inspirada fez chegar até a nós. Bom, o nosso tema central vai ser o drama de Jó. A lição é a de número 4. Os irmãos já conhecem os meus vídeos, para que não fique tão extenso, tão longo e que fique mais agradável para que os irmãos possam ouvir. Nós estaremos fazendo um resumo, sendo que é por vídeo aula, mas logo nós estaremos presencialmente, nós estaremos ali olhando um para o outro e aprendendo cada vez mais. Mas, por enquanto, nós estaremos utilizando desse meio de comunicação, tá bom? A lição de número 4, eu vou ler a introdução, que diz assim: a aprovação de Jó fez que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele se tornou não apenas um pobre maribundo, mas na visão de seus amigos um pecador revoltado e arrogante. Deu uma vida bastarda, piedosa e fraternalmente estruturada. Jó mergulhou em um mar de calamidade. Deixa eu só coisando aqui que alguém está ligando. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seus bens mais precisos, morreram, cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Meus irmãos, como o próprio escritor da nossa revista, ele nos traz que nem mesmo o mais brilhante, a mente mais brilhante dos cineastas poderia dramatizar tudo aquilo que Jó passou. Evidentemente que Jó não é uma utopia. Utopia é uma construção imaginária, sempre na mente, nunca na realidade. Está no papel, mas nunca foi concretizado. Isso é uma utopia, não existe. Mas Jó não é uma utopia. Jó, evidentemente, ele existiu. Foi um ser humano, carne oscilante, tricotômico, corpo, alma e espírito. Evidentemente ele existiu. A Bíblia é uma Bíblia sincera, é uma realidade, e ele vai mostrar algumas coisas que nós podemos aprender com a tamanha prova que este homem passou. Perceba que ele perde sua família, são assassinatos, a economia dele, aquilo que ele tinha de valores, tanto material e tanto que não tinha valores, como a sua família, que é algo incalculável, ele perdeu tudo. Parece que Deus está zangado com Jó. Agora, note uma coisa. Deus, ele não tem prazer na dor, ou seja, ele não é masoquista. Masoquista é uma pessoa que sente certo tipo de prazer na dor. Deus não é masoquista. Outra coisa que precisamos deixar bem claro nessa grande história desse personagem que, como a Bíblia diz no seu livro de Jó, era justo, reto, desviava-se do mal, era um homem temente a Deus. Então, perceba que naquele diálogo que o próprio livro de Jó mostra, quando Deus
está conversando com o diabo, Deus ele não vai permitir que tudo isso aconteça para provar alguma coisa ao diabo, né? Certa vez eu já ouvi pessoas dizer que Deus estava provando ao diabo que evidentemente Jó era um homem honesto, justo e desviava do mal até mesmo nas tempestades, nas calamidades como essa que ele passou. Deus não precisa provar nada ao diabo, mas a permissão dele é sábia, é concentrada, é equilibrada. Deus tem os seus propósitos. Olha como que a história de Jó é um exemplo para a nossa vida, para as provas que nós passamos hoje, para as adversidades que nós estamos passando hoje. Perceba o tanto que Jó foi fiel em meio à calamidade. E às vezes, por qualquer coisa, a gente quer desistir. Mas Deus permitiu que uma árvore de frutos bons esteja plantada. O nome é Jó. O nome dessa árvore é Jó. Está plantada na Bíblia, no livro de Jó, para que todas as vezes que nós olhar para as nossas adversidades, olha a sabedoria de Deus, para que todas as vezes que nós olhar para as nossas adversidades, nós olhamos para uma árvore que passou por ventos e tempestades. Mas o Criador, aquele que plantou a árvore, chamado Jó, deu novos frutos a ele. Então, perceba o tanto que é importante a história de Jó para as nossas vidas. Dando continuidade, eu queria dar menção ao ponto central que diz: o sofrimento se abate sobre o justo. Meus irmãos, nós não somos super-homens, não somos mulheres maravilhas. Nós somos pessoas que temos nossas limitações e nossas falhas. Então Deus, ele jamais vai pegar uma obra e deixar incompleta, que evidentemente nós vemos algumas obras aí que estão incompletas, foram apenas promessas. Mas Deus é diferente. Deus não. Deus, ele faz algo completo, pleno e eficaz. Deus sabe como funciona as coisas. Às vezes o ser humano, ele erra porque ele não sabe como funciona. Ele não estuda o contexto, ele não vê a área geográfica, ele tem preguiça de pensar. Agora Deus não. Deus sabe como funciona o sistema do ser humano e evidentemente ele sabe da vida de Jó. Então observe isso, ele sabe que Jó vai sentir o peso daquela prova. Ele sabe que Jó, ele vai sentir a dor, evidentemente, mas Deus, ele sabe exatamente o que está fazendo. Perceba, Deus sabe. Você que está vendo esse vídeo agora e que vai ver talvez mais tarde ou compartilhar, entenda uma coisa: Deus sabe o que faz na sua vida e o que permite que aconteça na sua vida. Dando continuidade, eu quero ler a partir do tópico 3, né? O tópico 3 diz assim: o ataque do diabo na esfera comercial. Olha só. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Presta atenção. Jó havia conquistado, graças ao trabalho duro. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seus negócios foi bancarrota, ou seja, perdido. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Perceba que quando nós avaliamos a história daquele personagem, o jovem rico, ele tem algumas diferenças de Jó. É por isso que eu fiz menção desse tópico. O filho, aquele príncipe ali que é chamado, o jovem rico, perceba que ele não quis retirar-se de dentro do coração o tesouro financeiro. Em vez disso, em vez de colocar Jesus Cristo, que é a riqueza eterna,
riqueza eterna, ele preferiu uma riqueza material. O diabo, tocando na finança de Jó, ele queria que isso ali fosse o caminho de desvio, para ele se desviar do caminho do Senhor. Mas perceba que Jó, ele tem a sua maior riqueza. Ele tinha riquezas, o texto diz que ele era o maior em todo o Oriente, um homem que era visto, honrado, que pagava seus trabalhadores e ninguém ficava sem o seu salário no final do mês. Então perceba ali que, tocando na sua finança, o diabo poderia imaginar que ele poderia desviar a rota. Não, eu vou sair do caminho. Mas perceba que, diferentemente de Jó, e o jovem rico, perceba que Jó, ele preferiu a maior riqueza, o nosso Deus, que é a riqueza eterna, para a glória do Senhor nosso Deus. E dando continuidade, eu quero falar sobre, a partir do tópico, me confundi, mas é a partir do tópico 2 e a partir do subtópico, que vai ser a esposa. Os irmãos procuram aí, deu uma confundida nos tópicos, mas aqui aonde vai aparecer esposa. Diz assim, o tópico: a frase amaldiçoou a Deus e morre, né, que está lá em Jó 2,9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentaram suavizá-la quando interpreta como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta, porque tudo isso, por que tudo isso? É uma pergunta. Deixe de lutar por isso e aceita a morrer. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ela não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto dispõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Aí eu vou ler esse fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando ainda hoje. Fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desse vento é a desagradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor, e estudo e a devoção. Meus irmãos, mas que coisa difícil de explicação. Porque você olha a frase bem claramente, a Bíblia, ela é clara, expressiva, ela é sincera, não mente, não omite. Então perceba ali que ela está dizendo que a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Meus irmãos, naquele tempo havia muitas frases que era culturalmente uma cultura falar. Então naquela época as pessoas entendiam que falando uma certa blasfêmia contra Deus, isso era o seu sinal de óbito, que ele ia morrer, porque ele estava blasfemando contra Deus. Evidentemente, no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, você percebe que as coisas de Deus não se pode mexer. Você vê aqueles dois reis, que eram reis juntos, isso mostra no Antigo Testamento, você pode procurar, e um foi para a guerra e o outro ficou. Até então havia orgia, pecado, prostituição, tudo enquanto. Mas chegou um momento que o rei diz: traga os utensílios do templo sagrado, para que a gente possa beber vinho neles. Naquele momento, a mão misteriosa escreve na parede. Você perceba que Deus gosta das suas coisas e não quer que ninguém mexa nas suas coisas. Então o entendimento no Antigo Testamento, quando alguém blasfemava, ele era tido já como morto. Então,
Há uma explicação que diz que quando a mulher ela estava dizendo amaldiçoa o teu Deus, ela estava querendo que o sofrimento de Jó acabasse. O sofrimento terminasse. A mulher de Jó não queria mais ver o sofrimento de Jó. Ali há um entendimento que a mulher de Jó, ela não entendia o projeto principal ainda. Não que ela tivesse errado, mas é a esposa de Jó. É a esposa de Jó, está vendo o sofrimento do homem querido e amado, digno, honrado, um homem que era fiel à esposa. Essa mulher se sensibilizou, ela queria ver ao ponto a morte de Jó para acabar o seu sofrimento. Por isso que ela disse, amaldiçoa o teu Deus, porque era sinal que ele ia morrer. Mas ela não tinha a visão plena da situação. Mas a Bíblia nos mostra que esta mulher, ela retorna, né? E é formado uma nova família. Ele não forma com outra mulher, mas com essa mesma mulher, e tem novos filhos para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, e aqui nós vamos dar seguimento. Eu queria falar o último tópico, saúde mental. E aí nós concluímos para a nossa conclusão. Diz assim: não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão. Não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução. Mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato, Jó 3, do 1 ao 14. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, isso está mostrado na Bíblia, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que a pessoa chega a tal ponto. Meus irmãos, percebo tanto que é importante essa matéria psicologia, né? Eu gosto muito de psicologia. É uma ciência